Boa tarde, pensadores poéticos. É sempre um prazer poder gravar as nossas interações, os nossos delírios aqui no nosso grupo e resolvi fazer um vídeo hoje falando um pouquinho e recitando, na verdade, um pouquinho de um livro que eu adquiri hoje e a qual eu comecei a ler e achei simplesmente magnífico, porque o livro é do Rubem Alves, o grande Rubem Alves. É esse livro aqui, vale a pena ler. Eu estou bem no começo e já me deu vontade de ler e degustar, junto com vocês, os pensadores poéticos. É o Rubem Alves, o velho que acordou o menino. Bom, ele começa no prefácio já falando de memórias. E para o pensamento poético, todos os sistemas têm memória. Uns mais e outros estão adquirindo memória ainda. E isso é significativo. E outra questão que o Rubem Alves vai falar aqui nesse prefácio, nessa introdução do livro, é sobre as histórias com H e as histórias com E. E ele até cita Guimarães Rosa, quando Guimarães Rosa diz o seguinte: as histórias com E, elas não querem ser histórias com H. E eu achei isso fantástico e maravilhoso e já delirei em cima dessas questões e que sei que vai eclodir principalmente um texto para o nosso pensamento poético. Então eu vou ler para vocês um pequeno trecho desse prefácio, o qual eu gostei muito, e como forma de reflexão sempre. Eu gostaria antecipadamente falar que no primeiro capítulo ele coloca um pequeno poema do T.S. Eliot. O T.S. Eliot foi um poeta estadunidense, mas viveu no Reino Unido, em Londres, muito tempo. Então ele é considerado um londrino. T.S. Eliot tem uma vasta obra de poesia e de literatura, e ele foi Nobel de Literatura também, tá bom? Então, a frase do T.S. Eliot é a seguinte: e ao final de nossas longas explorações, chegaremos finalmente ao lugar de onde partimos, e o conheceremos, então, pela primeira vez. É muito interessante, meus amigos, pensar de que quando nós chegamos no final das explorações, voltaremos a reconhecer algo. A palavra reconhecer é do pensamento poético. Ou seja, quando nós chegamos ao final de uma exploração, aí nós vamos voltar e conhecer outra vez. Isso me indica uma complexidade que cresce. Ou seja, o mesmo fenômeno, ele se desvela por várias facetas. E isso é magnífico, isso é fantástico, e isso faz nós realmente querermos conhecer. Então agora, meus amigos, eu vou ler o pedacinho que eu deixei aqui, do Rubem Alves. Então é na página 14, Rubem Alves, o velho que acordou o menino. Vamos lá. Uma leitora enviou-me um e-mail em inglês. Desculpou-se. É egípcia. Vive no Brasil, entende bem o português, mas tem dificuldade em expressar. Disse-me que gostava das coisas que escrevo. Escreveu-me para dizer que uma palavra, uma única palavra que eu havia escrito, a apunhalara. Numa crônica que eu escrevera para minhas netas, contando como era a vida na roça, diz que não havia eletricidade, portanto não havia geladeiras. As comidas eram guardadas num armário de tela chamado guarda-comidas. Essa foi a palavra que a apunhalou. Como é que uma palavra tão banal pode apunhalar? Não foi a palavra, foi a lembrança. Ela já havia se esquecido de que essa palavra existia. Aí, quando a leu, um passado longínquo retornou. Ela se viu menina na cozinha da sua casa no Cairo. Lá havia um guarda-comidas. Alma é o nome do lugar onde se encontram esses pedaços perdidos de nós mesmos. São partes do nosso corpo, como as pernas, os braços, o coração. Circulam em nosso sangue, estão misturadas com os nossos músculos,
Quando elas aparecem, o corpo se comove, ri e chora. Para que servem elas? Para nada. Não são ferramentas. Não podem ser usadas. São inúteis. Elas aparecem por causa da saudade. A alma é movida à saudade. A alma não tem o menor interesse no futuro. A saudade é uma coisa que fica andando pelo tempo passado à procura dos pedaços de nós mesmos que se perderam. Minha amiga querida, Maria Antônia de Oliveira, escreveu: a vida se retrata no tempo, formando um vitral, de desenho sempre incompleto, de cores variadas, brilhantes, quando passa o sol. Pedradas ao acaso acontece de partir pedaços, ficando buracos irreversíveis. Os cacos se perdem por aí. Às vezes eu encontro cacos de vida que foram meus, que foram vivos. Examino-os atentamente, tentando lembrar de que resto faziam parte. Já achei caco pequeno e amarelinho que ressuscitou de mentira, um velho amigo. Achei outro pontudo e azul que trouxe em nuvens um beijo antigo. Houve um caco vermelho que muito me fez chorar, sem que eu lembrasse de onde me pertencera. Meus amigos, o nosso grande Rubem Alves, neste livro magnífico, nos indica o quão importante as memórias. O quão importante nós termos memórias. Ou como dizem algumas pessoas, temos que ter história com E para contar. O problema é, como diz Guimarães Rosa, citado por Rubem Alves, é que às vezes as histórias com E não querem ser histórias com H. Isso precisamos resolver filosoficamente. Bom, meus amigos, eu fico por aqui nessa belo deguste de Rubem Alves que compartilho com vocês e que depois da pergunta o que é o homem, agora nos vem memórias. É magnífico pensar nesse sentido. Fiquem bem, fiquem em paz, amem sempre, amem tudo e a todos. É o que eu desejo nessa linda tarde de sexta aqui em Curitiba e nas lindas tardes que existem em cada memória de vocês. Eu sempre convido a todos vocês a delirarem comigo e me ajudarem a escrever. Escrevam, pensem, não fiquem com medo de compartilhar. Conhecimento constrói-se. E para conhecer, precisamos construir com o outro, sem medo, mas sempre em construção. Um beijo, um abraço a todos vocês, dos Pensadores Poéticos.